Shabbat Shalom a todos. Boker Tov. Nessa manhã manhosa de Shabbat, né? De Shaharit. Olhando para o céu já começa lá a chorar, né? Inclusive, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Abraham. Ontem nós ouvimos que Abraham era um homem persistente, né? E o pessoal da live falhou hoje, porque bastou dar uma queda de energia e todo mundo saiu da live. Tinha 30 pessoas e caiu para 8. Vamos ser persistentes, pessoal. Vamos pegar o exemplo de Abraham, certo? Bom, hoje vamos falar sobre a Parashá Lech Lechá, né? A continuação do estudo, né? A sequência do estudo de ontem. Porém, o estudo de ontem ele decorreu um pouco mais, né? Mais à frente da porção. E hoje eu gostaria de falar um pouco antes da porção, né? Propriamente falar sobre a história, o desenrolar da história de Abraham e em especial o chamado, em especial o chamado dele, né? De quem era o chamado? O chamado era de Tera ou o chamado era de Abraham? Né? Outro dia nós ouvimos aqui, não foi uma vez, né? Nosso rabino falando que o chamado era de Tera e foi transferido a Abraham, né? E estudando sobre a Parashá, e em especial isso, porque foi tocado no meu coração para falar sobre a pessoa de Tera, né? Eu liguei para o rabino para pedir socorro, né? Porque as pesquisas que eu havia feito não tinha nada sobre o chamado de Tera, mas o meu rabino tinha ensinado isso aqui. E aí eu alerto, meus irmãos, sobre o uso da inteligência artificial. Por quê? Porque quando você baseia um estudo apenas num robô, você fica à mercê deste robô. Porque o robô ele não tem interpretação, ele não tem parte humana. Ali é só exata, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E se eu levasse por esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo, eu estaria contradizendo agora um estudo do meu rabino. E isso, nós vamos falar mais tarde na Parashá, significa Hanat. Hanat quer dizer rebeldia, teimosia. Tá? Então eu preciso... e quando eu liguei para o meu rabino pedindo socorro, sabe o que ele me falou? Meu filho, eu não lembro, né, onde que está escrito isso aí. Eu sei que eu ensinei porque eu aprendi e falou lá. Quer dizer, para judeu, um iud de letra, né? Falou assim, filho, você vira aí, né? Faz aí o seu aí e tal. E tipo assim, se fizer alguma coisa errada, depois não é conversa. Uma coisa desse tipo, né? E aí, eu realmente numa situação muito difícil de chegar em uma conclusão que eu precisava trazer alguma coisa em relação à Tera. Então eu liguei para o Moré Aharon, meu segundo socorro. E o meu Moré, ele falou assim, muito simplório, é de sangue, ele é da raiz de Shem, ele já tinha o chamado no sangue dele, simplório assim. Eu falei assim, Moré, mas você não quer me ajudar, Moré. Mais outro que falou, se vira, você não é quadrado. Então, pessoal, vocês precisam aprender que quando vocês começam a chegar num nível de entendimento, você tem que começar a bater as perninhas. Entendeu? E, detalhe, sempre visando a visão messiânica, não ficar fora da casinha, fora da caixinha, certo? Então, Parashá Lech Lechá. Seguimos aqui. Abraham. Para a gente começar a falar sobre Abraham, antes ele era Avram, como nós aprendemos, né? Nós precisamos agora... Para entender a geração de Abraham, nós temos que voltar um pouco mais da história para a gente contextualizar aqui, para vocês entenderem o que eu tenho para passar. É muita informação para passar,
eu tenho a preocupação de passar e vocês entenderem, pelo menos aí, sei lá, 50%, 60%, porque eu sei como é difícil chegar aí. Alguns movimentos reformistas do sistema judaico, eles acreditam que Avraham não é uma pessoa, e sim um grupo de pessoas que saíram de Ur dos Cadsim e foi para Canaã, né? Isso aí é sustentado por várias ramificações judaicas, né? Que fala sobre isso. Mas a Torá, ela deixa bem clara que não é, né? A Torá diz que é um homem, que ele teve pai, que o nome era Tera, ele teve esposa e ele teve filhos. Então a Torá deixa bem claro que não se trata de um grupo ou de um povo que saiu de Ur para Canaã para viver aí uma fé monoteísta, né? E nós sabemos que a vida de Avraham é uma vida de guerra. O que é uma vida de guerra? Ele era um homem que nasceu em um berço idólatra. Todos nós sabemos que Avraham, ele era idólatra. Mais tarde, mais para frente, eu vou explicar para vocês, porque a própria Escritura, ela nos atesta isso, né? E uma dessas gerações, para nós entendermos a geração de Avraham, é a geração do Dor Hamabur. O que é a geração de Dor Hamabur? É a geração do dilúvio, né? É a geração da época propriamente de Noé, né? Aquela geração aqueles 10 nomes da genealogia até chegar a Noé, que nós sabemos que a geração de Noé é a 10ª geração depois de Adão e Arishon, né? Então, e durante esse tempo, houve, digamos, um reset, né? Um reset. O Eterno precisou, então, dar uma repaginada na terra. E aí veio o dilúvio. A partir de então, você vê lá na timeline da história, você vê que Adão e Arishon começou com um casal, povoou a terra, a população ela reduziu a 1 dígito, né? Foram 8 pessoas que entrou na arca, né? Então houve esse reset, né? E a partir daí nós entendemos que Shem, os filhos de Noé, Shem, Ham e Jafet, são os novos patriarcas. E Noé, o novo Adão, né? Nós entendemos que tudo partiu, porém, partiu de Noé. Essa é a geração do Dor Hamabur, né? Que é a geração do dilúvio. Foram muitas coisas que aconteceram antes do dilúvio. E quando Noé foi nascer, Lemer, o pai de Noé, ele pegou ali a criança e olhou para a criança, e na hora de... assim, antigamente, nos tempos bíblicos, históricos bíblicos, o nome ele sempre representa a essência da pessoa. Não era um nome aleatório ou uma pesquisa de internet, ou porque olhava ali a cara do menino e achava o menino bonitinho e bolava o nome. O nome ele tinha a ver com a essência da pessoa. Então, Lameque olhou para Noé e disse, ele vai se chamar Noé, que quer dizer o Consolador, né? O significado de Consolador é Melahen, no hebraico. Melahen, ele traz essa... na literatura judaica, né, eles consideram Melahen como Machia, ou seja, Noé é a representação, a tipificação de Machia naquela geração. Então, Lemer já via isso antes mesmo ali de Noé nascer. Em seguida, nós temos aí a segunda geração, que é a geração Dor HaPlagá. Essa geração Dor, pessoal, é o seguinte, o que quer dizer Dor? Dor quer dizer geração. Nós ouvimos aqui Ledorvador, né? Na liturgia. Ledorvador de geração a geração.
né? Então, Dor quer dizer geração. É a geração, Dor Rapagá, geração da divisão. Então, foi nessa geração que aconteceu o quê? Aconteceu que surgiu ali um Saíd, né? um rei chamado Nimrod, que é descendente de Ram. Nós sabemos e aprendemos sobre a maldição de Ram, sobre a divisão, enfim. Então, Nimrod é da geração de Ram. E nessa geração de Rapagá, em específico, foi aquela geração que eles potencializaram a idolatria na terra. Mesmo depois do Mabul. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu vi nos meus estudos um rabino dizendo que até a Dor Rapagá não existia idolatria. E eu discordo por quê? Porque existe um livro que ele chama Sefer Hamadá, escrito pelo rabino Rambam, que ele explica que a idolatria ela surgiu desde Enosh. Ela surgiu. Ou seja, Adão, Set, Enosh. Então, a idolatria ela já vem desde Enosh. O que aconteceu nesse ensejo é que quando veio o Mabul, o reset também acabou com essa idolatria. Então, esse período de geração, de construção da geração dos filhos de Noa, até Nimrod, não existia idolatria, por causa do Mabul. Só que quando levantou esse rei, ele implantou, ele potencializou, então, essa idolatria a partir ali da gestão dele, vamos dizer, do reinado dele. E todos nós sabemos que foi construída uma torre, né? Essa torre ela é chamada de Migdal Bavel, ou Torre da Babilônia. Eu pus Bavel ali, mas é Torre da Babilônia na tradução. Por que Torre da Babilônia? Porque Babel quer dizer confusão, né? Divisão, algo que, por exemplo, ela vem da raiz da palavra lebabel. Lebabel é confusão, né? Existe um termo judaico, um termo no hebraico que fala mebabul. Mebabul é uma pessoa gaga, ela é confusa na hora de falar, né? Então vem dessa raiz da palavra, a torre da Babilônia. Então, foi nessa era do Rapagá que se levantou essa idolatria de forma potencializada. Então, o povo daquela época era instruído a fazer adoração não a ídolos, né, mas a constelação, às estrelas, aos anjos, e isso tudo é idolatria, né? E nós temos que entender que Avram, ele veio dali. Embora a geração de Shem é a geração semita, a geração da promessa, ela foi corrompida por causa da influência de Nimrod, né? Diz o Midrash, Terah era general do exército de Nimrod, né? E por causa disso, ele tinha algumas dívidas com o governo de Nimrod, né? Por aí vocês já vê de onde que vem Avraham. Porque Avram nasce quando Terah tinha 75 anos. Então ele estava ali inserido naquele governo de Nimrod. Então ele já vem corrompido. Então, quando a gente parece ser uma coisa forte, fala assim, mas Avraham, ele era idólatra, né? O Talmud diz que ele era fazedor de ídolos com o pai, né? E aí, ele veio por causa dessa dívida. E tentando entender se, de repente, Terah tivesse sido chamado pelo Eterno para vir, porque nós sabemos aqui, quando você lê ali Bereshit 11:32, se eu não me engano, está dizendo que quem saiu de Ur dos Kedetim não foi Avraham, e sim o pai dele, Terah, saiu. Então, o que aconteceu com Terah para que ele tivesse tomado a decisão para sair rumo a Canaã? Porque, na verdade, Harã, a terra de Harã, era só a passagem dele, né? Ele não ficaria ali. Deixa eu ver se eu consigo. Então, meus arrinos, nós precisamos entender o que aconteceu com Terah.
Voltando à Torre de Babel, eu achei uma coisa curiosa, é que o Eterno sempre nos instruiu, como povo, ser unidos. Ele sempre, nós vemos aí na Torá, sempre conselhos e estudos sobre união, que o povo precisava ser unidos o tempo todo. A Torre de Babel, a intenção da Torre de Babel foi justamente essa união, só que é uma união que ela não tinha a autorização do Eterno. Quando foi a ideia da Torre de Babel, ela foi, na verdade, uma afronta ao Eterno. E por isso houve a divisão. Nós sabemos que o Eterno ele não lida bem com essa palavra divisão, né? Nós aprendemos aqui que, por exemplo, a segunda-feira, o segundo dia da criação, ele não disse e foi bom. Ele não disse. E nem falou que foi bom e nem foi bom. Não foi bom. Mas é o único dia que ele disse que não foi bom, porque foi nesse dia que houve a divisão entre terra e águas, né? Então, trata-se de divisão. O Eterno nunca gostou de divisão. Ele tem um certo problema com divisão. Porém, no evento da Torre de Babel, houve uma intervenção do Eterno na divisão desses povos. E por quê? Porque ali, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é uma inversão de valores espirituais. Deus ordena a eles, né, que seria Noa e seus filhos, que se multiplicassem e se espalhassem sobre toda a terra. E o que fizeram a partir de Nimrod? Eles desobedeceram e ficaram todos reunidos ali no mesmo ambiente, compartilhando dos mesmos idiomas. Um comentário de Irache diz que não era só mesmo apenas o idioma, eles também compartilhavam, eles tinham a mesma ideologia. E esse era a maior afronta, né? Então, nós conhecemos aí todo o trabalho do Eterno para dividir, teve a divisão de línguas, foi a partir daí que teve a divisão de continentes, divisão, enfim. Foi nesse ponto da história. E ela tem uma simbologia, porque ela não era só construída pelo fato de o povo ficar unido num único lugar. Ali, essa construção, ela dá uma alusão ao homem de um poder, para mostrar para o Eterno que ele pode, né? É como se o homem estivesse cultuando a si próprio. Então vamos construir uma torre o mais alto que podemos para nós ficar bem mais perto ou maior do que o Eterno. Então essa era a ideia da afronta do evento da Torre de Babel. E agora, enfim, vamos falar da Parashá Lech Lechá, né? Até agora foi só uma pequena introdução, né? Nós aprendemos, eu falei aqui, que Abraham é a 20ª geração de Adão. Ou seja, de Adão a Noa foi 10 gerações. E de Noa a Abraham foi mais 10 gerações. E Moshe, ele é a 6ª geração depois de Abraham. Ou seja, ele é a 26ª geração de Adão. E esse número, ele é muito significativo dentro do mundo judaico, porque nós estamos agora todos fascinados pelos números aqui, né? O número 26, ele tem o valor da gematria do nome do Eterno, do tetagrama, né? 26 é o valor numeral, o valor numérico do nome inefável do Eterno. Então, é lógico que não faz parte do nosso estudo, mas só um adendo, né? E lá no capítulo 12, está dizendo, no Sefer Bereshit, Deus vem ter Abrão para chamar-lhes, ele faz uma promessa, e chama para sair de lá e ir para a terra que, por promessa, será sua. Aí, lembra que eu disse que, como que o Eterno, ele falaria com idólatra? Porque Abraão era idólatra. Não, Moré, mas não é idólatra. E lá no livro de Yehoshua está dizendo assim, ó. Então disse Yehoshua a todo o povo, assim diz Hashem, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, os patriarcas, Tera, pai de Abraham, e pai de Nahor, e serviram outros deuses. E eu, porém, tomei a vosso pai Abraham da além do rio
e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dele a Isaac. Então, nós temos como provar que Avrão era idólatra. Ele veio de um berço idólatra, ele era um Ger. Porém, desde aquela época, sempre foi assim, costume, o ensinamento passado de pai para filho. Então, Tera sempre ouviu que ele era da raiz semita, que ele tinha um compromisso para com o povo de Deus. Não era o povo de Deus, porque, na verdade, a promessa partiu de Lerá. Mas ele tinha sempre essa coisa sanguínea. O chamado de Tera não é um chamado de que o Eterno falou com ele como falou com Avraham. Foi algo assim, que o Eterno ele movimentou todo aquele cenário para que Tera tomasse a decisão de sair de Ur de Cadecino. Diz o Midrash que desde tenra idade, Avraham ele já tinha um pouco de receio, né? Ele tinha uma dificuldade em aceitar essa idolatria. Avraham ele já tinha isso já no sangue dele. E diferente de Noa, como eu disse para vocês, ele desde sua idade jovem, ele já influenciava as pessoas. Ele influenciou a família dele com alguns atos que ele praticava na história dele. Porque o curioso, meus arrinhos, é que nós sempre estudamos a história de Avraham a partir de Bereshit 12:1. Mas ele tem uma história antes disso, e é isso que eu queria trazer para vocês, né? Ou seja, Avraham, diz o Midrash. O que é Midrash? Vou repetir mais uma vez. Midrash são histórias do nosso povo. São histórias que são preservadas ao longo das gerações, que nos ajuda a entender melhor o texto. Porque o que nos difere? O nosso povo é diferente do povo lá fora. É que o povo lá fora, eles lêem a nossa história, certo? Eles lêem a nossa história. Só que a nossa história ela não é simplesmente baseada na parte escriturística, né? Do Êxodo, por exemplo. Existem muitas outras coisas que aconteceram além disso. Então, isso é o Midrash. E, portanto, nós não podemos alicerçar o nosso estudo em cima do Midrash, porque trata-se de uma história. É como se fossem as parábolas de Yeshua. Yeshua usa ali uma história que ela não aconteceu, mas para ilustrar determinadas coisas. Isso é Midrash, certo? Então, o Midrash diz que Avraham, já foi falado esse Midrash que eu vou repetir, eles comercializavam ídolos. Eles fabricavam e comercializavam esses ídolos lá em Ur dos Cadeshim, né? Não. Midrash não. Midrash não. Algo que aconteceu é drash. Midrash é contos. São coisas assim que é falado para ajudar você a pensar, né? Não é descartado dentro da cultura judaica. Então, o que eu vou falar aqui é coisa da tradição, foi trazido de pai para filho. Então, esse Midrash está lá em Gênesis Rabat, eu não lembro qual que é a referência. Eu sempre gosto de fazer um Midrash e trazer a referência para poder defender a ideia, né? Fala que eles comercializavam ali os ídolos que eles fabricavam, e Avraham sempre falava para o pai, pai, mas esse ídolo aí, esse Deus aí, ele não faz nada, ele é imóvel, ele não ouve, como está dizendo lá em Gênesis 3, Salmos 115, né? Ele tem ouvido, mas ele não ouve, ele tem nariz, mas ele não cheira, ele tem boca, mas ele não fala. Ele vem sempre falando isso para Tera, essa questão de tentar influenciar o próprio pai. E certo dia, o pai saiu, né, da tenda onde eles vendiam para fazer alguns negócios e deixou que Avraham tomasse conta ali do mercadinho deles. Aí o que Avraham fez? Ele foi lá e quebrou todas as imagens, destruiu tudo. E aí ele deixou só uma imagem inteira. Inclusive essa imagem é tipo Thor, né? Ele tinha uma marreta, essa imagem. Isso é um Midrash, né? Então quando Tera chegou e viu aquele cenário, ele falou: Avraham, o que foi isso? Né? Já estava arruinado, foi saqueadores e tal. E Avraham respondeu calmamente para o pai e disse: então, pai, eu tive que dar uma saidinha para ir no banheiro, e aquele ali,
saiu quebrando todo mundo. Ele falou assim, mas como, Avram? Eles não se movem, eles não têm como bater um no outro. Então, mas se eles não se movem, por que o senhor acredita? Como é que ele pode ser um Deus se não pode tocar no que está do lado? Então o Midrash ele acaba aí. Qual que é a intenção desse Midrash? É justamente mostrar para o pai, o Tera, influenciar Tera, que a idolatria não era legal. E desde então, Abraão já vinha trazendo essa coisa de influenciar o pai, né? Então, existe outro Midrash que diz que isso é só um dos Midrash, mas existe várias coisas que aconteceu ao decorrer desse tempo, que Tera levou Avram para Nimrod. É como se fosse uma certa afronta ao rei ali, porque uma vez que ele era general ali, ele tinha um certo poder dentro da hierarquia ali de Nimrod. E ali aconteceu isso também, esse Midrash está em Yashahar capítulo 18. Está dizendo que Tera levou Abraão diante de Nimrod, e aí Nimrod exigiu que ele adorasse ao Deus da madeira e o Deus da pedra, e ele se negou. E por consequência, Nimrod lançou ele numa fornalha. O detalhe, a Torá ela não explica por que Harã, irmão de Abraão, morreu, né? O Midrash explica que eles foram jogados juntos nessa fornalha. E naquele momento, o Eterno ele interveio e salvou aquele que era da promessa, Abraão, e Harã acabou morrendo. Isso é um Midrash, gente. E por causa disso, Tera desgostou daquela terra. E começou a se fazer ali digamos, um flashback do que ele havia aprendido quando ele era ainda novo, que ele tinha que sair da idolatria. Então, a interpretação minha que eu vejo é que o Eterno, ele preparou todo esse cenário para justamente começar a promessa do povo dele a partir de Tera. É onde veio o chamado que o senhor disse. Entende-se? Então, Tera, ele começou todo o trabalho de Avram, né? Agora, quando eu estava estudando essa paraxá, eu me debati num tema muito assim. Quando eu cheguei nessa questão do rabino, que ele falou: você dá um jeito aí e fala que Tera teve o chamado. Eu tive uma outra dificuldade, porque lá em Maasei Hashirim, Atos dos Apóstolos 7:2-4, está dizendo assim: o Deus da glória apareceu a nosso pai Avraham quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse a ele: deixe a sua terra e seus relacionamentos e vai para a terra que eu vou mostrar. Então ele deixou a terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. E de lá, após a morte ali do seu pai, Deus transferiu para esta terra em que você agora vive. Então agora, eu percebo que Abraão ele não recebeu o chamado lá em Harã. Ele já tinha recebido o chamado lá em Ur. Então esse chamado já existia antes mesmo de Tera sair de Ur, dos Kardecinos. Certo? Agora, o que pega agora é após. Aqui em Maasei Hashirim está dizendo que Avraham, né? Ainda Avraham, ele partiu de Harã depois da morte do pai dele, né? E nós vemos aqui, se eu não me engano, acho que em Bereshit 11:31, deixa eu ver aqui, o chamado de Abraão. Ele partiu, na verdade, da morte do pai. Só que quando a gente lê ali os livros, os versículos, a gente vai perceber que Tera, na realidade, ele não morre na partida de Abraão. E aí eu fico pensando, mas será que o texto ele tá se contradizendo? Aí foi o grande problema que eu encontrei, né? Porque lá
está dizendo, acho que em Bereshit 31:11, está dizendo que 11:31, está dizendo que Tera viveu 205 anos e morreu, certo? E lá no versículo, acho que está aqui o versículo, ó, Bereshit 11:26 está dizendo que Tera tinha 70 anos quando gerou Avram, certo? Faz a conta aí. A Nahor e a Haran. Lá no versículo mais para frente, 11:32, está dizendo que foram 205 anos e morreu Tera em Haran. Agora lá em Bereshit 12:4 está dizendo, assim partiu Avram como Hashem lhe tinha dito, e foi Lot com ele, e era Avraham da idade de 75 anos quando saiu de Haran. Então, quando nós fazemos essa conta, nós percebemos que quando, vou simplificar, que quando Avraham parte de Haran, Tera tinha, na verdade, 135 anos. E não tinha morrido. Então, por que as Escrituras estão dizendo que ele havia morrido? Em que sentido que Tera havia morrido? Aí foi meu grande problema, porque, infelizmente, o robô não conseguiu me ajudar. Digitava e não conseguia chegar em lugar nenhum, e a situação foi cada vez mais complicando, né? E aí eu peguei e tive a iluminação de olhar no Sefaria, em cima do texto, né? Uma pesquisa ali, digamos, humana. E lá, quando você clica, meus irmãos, você sabe, né, mulher? 50, 60 comentários é tudo grande. Você tem que ler todos eles, sem preguiça. Você vai entrando e ali ele começa a falar, de repente ele escapa a marcha, você tem que ir para outro, e assim vai. E aí eu cheguei num comentário de Irache que está dizendo assim, ó. Tera, mesmo sabendo que Abraão questionava a idolatria, defendia o monoteísmo, permaneceu inabalável em suas crenças tradicionais, e essa teimosia de Tera em manter suas práticas religiosas, mesmo frente à convicção e ao exemplo de seu próprio filho, e vista por alguns como uma expressão de apego às tradições e familiares culturais. Para vocês entenderem o que o Urash está dizendo, é que Tera, quando ele saiu de Ur, ele já tinha uma certa transformação. Ele tinha ali, ele sabia que aquilo ali não era bom, que ele estava passando ali. Além desses midrash, ainda não falei do midrash do nascimento de Abraham, né? Que ele passou por uma situação de ter que entregar uma filha de uma serva, um filho de uma serva, para salvar Avram. Então, Tera saiu já convicto que realmente ele fazia parte de um povo, e um povo semita. Ele tinha que mudar. Só que quando ele chegou em Harã, ele estava ali ainda nas margens do crescente fértil, né, da Babilônia, ali, perto do rio. Então, o comércio estava muito bom para ele. E, infelizmente, ele meio que deu um declínio. Falou assim, não, aqui é meu lugar, eu vou parar aqui. Não vou seguir para Canaã, né? Então, o que isso me mostrou? O que o Urash está dizendo? Que uma pessoa teimosa, no hebraico é chamado de Hanat. Hanat quer dizer teimosia. E a teimosia para o Eterno é rebelião. É você ser rebelde. Você recebe um conselho aqui na sinagoga de um líder. E aí você insiste em fazer errado. Não é simplesmente uma teimosia. Para nós humanos é teimosia, mas para o Eterno espiritualmente isso é rebeldia. Você é rebelde. E o que estava acontecendo com Tera? Ele estava fazendo jus à rebeldia dele. Ele estava sendo rebelde. É o que acontece com nós hoje. Falando por mim primeiro, né? Dizendo que nós temos a intenção de cumprir Torá, mas os nossos interesses comerciais acabam suprindo isso, né? Suprimindo isso. E nós, então, partimos. É o que aconteceu com Tera. E aí, quando o Eterno chega e fala com Avram, ele, no ensejo que estava acontecendo ali, ele acreditava que o pai dele ia para Canaã. E ele ficou desolado quando ele percebeu que o pai dele não ia. Então, o Eterno fala com Avram nesse ponto.
sai da sua parentela, da casa da sua família, da idolatria, desse ambiente que está cada dia pior, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. O interessante aqui, falando um pouquinho mais aqui, não vou entrar no fundo da gematria, né? Mas lá no verso está falando assim, El Haatz Asher Areka, vá para uma terra que eu te mostrarei. O Datziknin, um rabino comentarista da Torá do primeiro século, não é primeiro século, Zataturim, ele é, acho que, se eu não me engano, ele não é do primeiro século. Ele fala assim que Areca, ela tem o mesmo valor numérico de Ananim. Ananim quer dizer nuvens. Então, o Eterno vai mostrar o caminho para Abraão através de nuvens. Essas nuvens vão se formar para que Abraão vá à terra prometida. Olha que legal, né? Então, Tera ali, ele vivia essa teimosia. Quando outros textos falam que ele morreu quando Arã partiu, é como o nosso rabino já até explicou várias vezes aqui, quando Yeshua estava, eu não me lembro muito bem, que ele convida um jovem, e o jovem fala assim, deixe que eu enterre meu pai. E Yeshua diz, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não é? O que quer dizer isso? Aquela pessoa, porque o Urash, ele diz no comentário dele, que Tera, ele era perverso. Mesmo que ele quisesse mudar, ele era perverso. E uma pessoa perversa na Torá, ele é considerado morto mesmo em vida. Os nossos sábios dizem que o perverso mesmo em vida, ele é considerado morto. E o justo mesmo morto é considerado vivo. Não é isso? Então, Yeshua quis ilustrar isso, né? A perversidade de Tera. Então, isso explica o porquê que os textos estão dizendo que Tera morreu na saída de Avrão em Harã. Tá? Esse aqui é o comentário de Urash, né? Vamos ler. Para que este assunto, sua saída à casa durante a vida de seu pai, não se tornasse conhecido por todos, para que as pessoas não dissessem que Avrão não mostrou o respeito de um filho para com seu pai, pois ele o deixou na velhice e seguiu o seu caminho. E por isso que as Escrituras falam dele como morto. Pois, de fato, os ímpios, mesmo quando vivos, são chamados de mortos, e os justos, mesmo quando mortos, são chamados de vivos. Como está escrito em Samuel 23:20. Ele morreu, mas porque ele é teimoso. Ele morreu porque ele é rebelde. Morreu em vida. Compreendido? Percebe? A morte que tá sendo falada nos textos é a morte espiritual de Tera. Agora, nós podemos ver que realmente Tera saiu por uma obra do Eterno, ele se corrompeu no caminho, não continuou, e então Avraham, ele entra no cenário. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de estar passando, né? Para mim foi um prazer poder ter trazido esse ensino que eu trouxe, né? E Baruch Hashem, um Shabbat Shalom a todos.